Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Bom dia, mais uma manhã de sábado, 22 de junho, o ano correndo, é de assustar. 22 de junho já, eu sou Luciane Mamoré, nós estamos aqui começando o Viva Casa CBN, esse programa que fala sobre arquitetura, design, paisagismo. O Viva Casa, você sabe, é uma parceria da CBN com a Casa Cor Mato Grosso do Sul, e a gente fala aqui sobre o que a gente mais gosta, que é a casa da gente, o lugar da gente. Mas hoje nós vamos falar um pouco de trabalho, o lugar da gente, que muitas vezes a gente passa mais tempo no dia a dia do que realmente na residência. Vamos falar um pouco sobre os projetos comerciais. E para esse bate-papo, está aqui comigo a arquiteta Patrícia Boaro. Bem-vinda, Patrícia, mais uma vez no Viva Casa. Obrigada, Lu, pelo convite. Bom dia. E também o arquiteto Diego Rezende. Bem-vindo, Diego. Também, mais uma vez, né? Estavam lembrando que, mais uma vez, a dupla aqui junto no programa. Bem-vindo. Na última que a gente fez foi da Casa Cor, que foi juntos. Foi também. junto também. Bem-vindo, Diego. Bom, eu convidei vocês justamente pelo perfil de trabalho que vocês desenvolvem. Aliás, acho que muitos profissionais trabalham tanto com projetos comerciais, residenciais quanto comerciais, mas hoje a nossa pauta é projeto comercial. Antes da gente cair diretamente nessa nossa pauta, eu queria aproveitar você, Patrícia, a gente teve aqui no começo do mês com a Silvana Fornari, com outros profissionais, falando um pouco, a Débora Nazaré, falando um pouco sobre uma visita técnica que vocês fizeram em várias indústrias em São Paulo, e também finalizaram essa viagem na Casa Cor São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre a sua impressão da mostra, o que você achou desse ano. Cada ano tem um perfil, um jeito de visitação. E o grande desafio lá é porque é sempre no mesmo lugar, né? Sim. Mas eu acho que a Casa Cor São Paulo, ela sempre impressiona, né? Ela é uma referência, eu acho, para todos nós arquitetos, enfim, para o consumidor final também. E o que me chamou a atenção muito esse ano da mostra foi o que a gente já conversou ali, foram os arquitetos jovens, novos nomes, ambientes muito criativos, uma mistura de arte com história. Então, assim, foi muitos elementos naturais, que eu acho que cada vez está voltando. Antigamente mudou, vinha para coisa mais moderna, mais sintética. Eu acho que está voltando, acho que as pessoas estão querendo... A coisa do feito à mão, Exatamente. Então, bom, eu adoro, né? O tema esse ano é o Planeta Casa. Então, é um pouco de dar luz a essa história da pessoa, assim. Exato. Eu acho assim, tá linkado com o tema do ano passado, né? Foi, Casa Viva. Então, assim, já teve, eu acho que um insight disso ano passado, e esse ano voltou bem marcado, bem aflorado. Então, acho que foi sempre é muito válido pra gente. Você acha que os arquitetos brasileiros, como um todo, se empoderaram mais da nossa cultura, da nossa brasilidade? Tá colocando mais isso, inclusive nos projetos do dia a dia, assim? O cliente... espera isso, de aproveitar coisas da história da família, de ter uma peça de uma avó, ou ainda não está colocado no dia a dia? Bom, eu particularmente, eu gosto muito, eu friso isso. Eu acho que a pessoa tem que ter a sua história, a sua essência. Os meus clientes, os meus projetos, a gente sempre tem... Sempre aproveita. E você tem essa experiência, Diego? Assim, ou chega tudo... E... como voltou a tendência, né, de usar móveis mais clássicos, ficou muito fácil também de você aproveitar, né? E o vintage tá super em alta também. Então, assim, e aí é só saber adaptar a cor para aquele lugar, né? Então, normalmente mexe-se na cor daquele móvel? É o principal, Restaura. Eu não gosto muito de tirar a identidade do móvel, particularmente, sabe? Então, assim... eu gosto de restaurar, então se era uma madeira antiga, eu gosto de deixar na madeira, mas dar uma vida para essa madeira, de repente mudar o pichador se for um móvel, se for um quadro muito antigo, né, trocar a moldura. Mas eu não gosto de tirar a identidade, porque eu acho que isso que faz parte daquela história, isso que conta a história, né? Exatamente. Senão fica tudo muito, muito novo. Então, isso você identificou? É isso? Sim, uma muito, que mais chamou a atenção para você na mostra? Além de eles usarem muito design, que isso faz parte da mostra,
tinha muito isso. Peças garimpadas, sabe? Até o ambiente do Léo Shetman, que eu acabei de comentar, que chamou muito a atenção. Apesar de ser um ambiente muito conceito, né? Muito marcado, tinha isso, uma né? Cor super sóbria, né? Uma Exato, luz escura, tinha uma sensação né? meio, assim, sóbria, né? Mas, assim, tem história, tem conceito, tem tudo. Então, assim, tudo muito incrível. E traz uma inspiração, assim, para vocês, para os profissionais, uma visita, qualquer lugar, assim, né? Tanto uma visita técnica quanto... É importante para o arquiteto? Eu acho que tudo é válido, né? A gente vai comentar agora da nossa viagem com a equipe Fornari. Então, eu acho que tudo é válido. Toda viagem, toda amostra, né? Eu acho que tudo isso agrega. Para mim, agrega muito. Qualquer coisa diferente que eu vejo... Parece que arquiteto não para de trabalhar Não. nunca, né, Diego? O Diego está programando uma viagem longa, né, Diego? Vai trazer muita informação pra também, gente né? viajar é muito bom que você conhece coisas novas e sabe o que está acontecendo lá fora, né? Exato. Aqui, infelizmente, demora um pouquinho para chegar as coisas, né? Então, se a gente traz novidades, é um benefício para o nosso cliente isso, né? Ele vai estar com alguma coisa que vai chegar aqui no próximo ano, né? Assim como é na música, na moda, né? moda e Exatamente. Acho que a gente vive numa busca incessante, né? Porque a arquitetura é uma dia. arte que se impõe, né? Que ela está na rua, então Exatamente. toda viagem você acaba... E o próprio consumidor disso, não o especificador, que é o caso do profissional arquiteto, o próprio consumidor também pode elaborar esse olhar, né, em viagens, e aí acostumando, fazer uma visita a essas mostras todas, depois qualificam mais o seu dia a dia, né? Mas, Lu, eu tenho percebido muito isso. Eu acho que hoje os meus clientes vão para mostra, querem buscar uma coisa que era só para arquiteto antigamente. Eu acho que cada vez está fomentado. Para o cliente total, né? Para todo mundo. É uma né? coisa bonita, todo mundo gosta de ver o que é bonito. Então, eu vejo muito isso, as pessoas buscando, indo, conhecendo, sabe? Não só nós profissionais. Então, agrega o conhecimento cultural deles com o nosso. Eu acho que faz diferença. Bacana. Gente, o ambiente que a Patrícia Boaro estava citando aqui é a Casa Fauno, do arquiteto Léo Shetman. Quem quiser conferir lá no casacor.com.br, tem as imagens, as fotos dos ambientes, dá para dar uma volta pela Casa Cor, uma volta digital pela Casa Cor. E quem puder, tiver indo para São Paulo, a mostra fica aberta até o dia 4 de agosto, tem um tempinho ainda pela frente, vale super a pena, um passeio mesmo, tem muita informação, muita beleza, tem, enfim, tudo para curtir um pouco dessa experiência. Agora sim, vamos entrar no nosso papo do dia, a nossa programação do dia, que é falar um pouco sobre projetos comerciais. A gente estava falando assim, todo projeto tem o seu desafio, todo projeto tem o seu briefing. Talvez o projeto residencial ele seja mais carregado de expectativa. O que você acha, Diego? O residencial, quando vai fazer aquela casa, aquela obra daquela família. O residencial ele é muito particular, né? Então, a pessoa tem um sonho que ela construiu na cabeça dela e a gente tem que construir aquilo, né? A gente tem que descobrir como é esse sonho e construir. O comercial, você tem um público. Então, você vai atender todas as pessoas. Então, tem que ser não importa qual seja o tipo de comércio, o seu único foco é ganhar dinheiro. Sim. Então, você tem que agradar todas as pessoas, né? E aí vai variar do tipo de comércio que você vai trabalhar. Você acha que, como você falou assim, o foco é ganhar dinheiro? Claro, a gente está falando de uma empresa, tem o fim lucrativo. Você acha que por esse perfil tem um orçamento mais enxuto do que um projeto residencial? Ou não dá para dizer isso? Eu acho até às vezes ao contrário. Já exatamente por ser a fonte de trabalho, por ser a rentabilidade, eu acho que é o lugar que ele mais tem que investir. Né? Então, assim, eu vejo muito mais disposição financeira para... Um projeto comercial. Exatamente. E voltando ao assunto que a gente mexe com sonhos, hoje em dia as pessoas passam mais tempo no trabalho, muito mais tempo. No meu caso, por exemplo. Então, eu passo mais tempo no meu escritório do que na minha casa. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Então, assim, a gente precisa ter um
lugar de trabalho muito, muito gostoso, confortável, né? Então, assim, tem os estudos para isso, de cor, de ambientação. Então, eu acho que o investimento é, sim, interessante para a parte comercial. Esse trabalho é mais longo para um projeto comercial do que um residencial ou é a mesma dedicação, a mesma coisa? Na Diego? realidade, tem que ser mais curto, né? Mais Porque curto. quando você entra Porque tem uma urgência, num desafio né? comercial, o prazo ele é muito importante. Porque você tem um prazo de Importante. inauguração que você vai estar tirando faturamento daquele comércio, né? E tem todo um planejamento paralelo acontecendo, Tem todo um né? Porque planejamento. a empresa tem planejamento de contratação de equipe, planejamento de Exato. outras frentes daquela empresa, além... Se a empresa Do vai ser uma ponto, né? inauguração ou se ela vai continuar funcionando, você vai ter que adaptar o que está funcionando em alguma parte daquela obra. Aham. São muitos desafios. Bacana. Então, assim, vou ter que fazer um intervalo, mas a gente vai falar um pouco sobre esses desafios e onde vocês precisam atacar primeiro, assim, é ajudar a escolher o imóvel desde o ponto, faz uma preparação desde antes ou já chega com aquela coisa resolvida ou tem de tudo um pouco. Imagino que tenha de tudo, né, Patrícia? Tem sim. Até a gente estava conversando do imóvel que eu ia citar agora há pouco. Aham. A gente ficou 7 meses para escolher o imóvel. Mas depois do imóvel escolhido, eu tive 2 meses para fazer uma reforma do ambiente de 400 metros quadrados. Então, assim, Com tudo, de projeto à execução. tudo, desde o projeto à Gente, execução. isso é uma casa cor real, então. Eu também, eu falei assim pra Gabriela que trabalha comigo, eu falei, Gabi, tô me sentindo na Casa Cor. A casa cor tem os prazos desafiadores, mas não são 400 metros Não. quadrados, né? Então tá, gente. Então sim, agora vamos pro intervalo, vamos ouvir o repórter CBN. E daqui a pouco a gente volta falando todo sobre isso. Eu quero que você conte um pouco a história Vou desses contar. 400 metros quadrados, pra gente se divertir um pouco. Vamos. Quem não tá participando diretamente se diverte, né? Muito. Tá bom, vamos lá, a gente já volta. Estamos de volta com o Viva Casa CBN. A conversa aqui não para. Nós estamos tagarelando aqui, falando um pouco sobre o início da carreira desses dois profissionais. Eu estou surpresa, porque a Patrícia e o Diego, todos os dois, têm já um portfólio bem bacana, bastante trabalho, mas em muito pouco tempo, Somos hein, novos. Patrícia? Quando que você se formou e começou? Você sempre trabalhou aqui em Campo Grande, se formou aqui? Sempre, em 2015. Mas desde que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar na área. Então, posso falar que desde que Você eu... foi para estágios em outros escritórios? eu trabalhei numa isso? empresa onde eu fazia projetos, né? Uhum. De interiores. Então, assim, depois eu entrei pro estágio, então depois já abri o meu escritório. Então... Sempre foi muito ativa, assim, desde... Sim, desde o início. Fui sempre muito metida. E agora, assim, 2015 de fora. Então você tem 4 anos, na anos, verdade. exatamente. 4 anos e já tem um portfólio bem bacana. Sim. E o Diego é a mesma coisa, né, Diego? E você sempre teve a sociedade com... A gente vou falar aqui para os nossos ouvintes, pessoal que não conhece ainda o teu escritório, são os dois Diegos. Os Diegos, né? São como charás. os clientes nos conhecem, né? Como Os Diegos, os charás. A gente era amigo da faculdade, né? Vocês e depois formaram juntos. já saímos dali com o escritório já, né? Abrimos um pouco antes de formar, porque a gente já começou a querer fazer ajuda para outros arquitetos, né? Prestavam E a serviço gente para outros prestava arquitetos. serviço, né? Para outros arquitetos. Porque ainda estava entrando no mercado esse negócio de maquetes eletrônicas, era uma novidade ali naquele momento. E como a gente está vindo na safra nova, a gente já vinha com aquilo e Com aquele ofertava isso. Com o Exato, domínio né? dos programas. Aham. Coisa que, assim, os arquitetos mais Mais antigos... É porque a na transformação caneta. profissional Exato. de todas as áreas, e sobretudo da Sim. arquitetura, é muito grande, né? Sim. Tem que estar sempre ligado. Mas a minha história as foi tec- muito As parecida com a do Diego. tecnologias, né, estão aí para... Aí a gente saiu dali, pegou uma franquia boa já, né? E dali foi no comercial, foi indo e graças a Deus deu. Também Aí teve a Casa tem o Cor de quê? 2016, que deu uma alavancada boa também na gente, né? Aham. E Vocês estavam recentemente no Ali mercado. Tinha 2 anos de formado, né?
Aham. E a gente conseguiu ganhar o prêmio da escolha do visitante, que ajudou Isso muito a chamou a gente. atenção. Chamou a atenção do nosso público. Que bacana, gente. Bom, nós estamos conversando aqui hoje um pouco sobre os projetos comerciais. Vocês, recentes, assim, nesse mercado, já tiveram bastante trabalho, né, nesse segmento. A gente falou um pouco dos desafios que são iguais, tanto do comercial quanto do residencial, mas, assim, o comercial me parece que é sempre, ou quase sempre, uma adaptação, é uma reforma de um imóvel, às vezes com todas as características residenciais, que precisam ser transformados para um uso comercial. Qual que é o primeiro passo disso, Patrícia? Como você falou, a maioria dos imóveis são casas, porque o bairro ou a rua vai se tornando comercial, né? Então, assim, o desafio é você transformar, porque você tem que deixar o ambiente, né, dependendo do conceito, do segmento, né, desse ambiente comercial. Então, você tem que transformar aquilo sem ficar com cara de reforma, sem ampliar, sem parecer um puxadinho. Uhum. E, igual o Diego falou, é tudo num curto espaço de tempo. Então, você tem que projetar, apresentar, escolher os materiais, especificar e já colocar em prática. Então, ontem mesmo, que eu estava contando para você que eu inaugurei esse imóvel comercial, ontem foi a inauguração, a gente começou a obra sem projeto executivo, porque eu não tinha tempo. Então, era assim, tudo desenhado na parede, com o fornecedor desenhando croquis. E assim, como eu tenho, graças a Deus, uma equipe de fornecedor muito boa, deu tudo muito certo. Então, isso conta muito, muito pra gente. Por que que essa correria? Porque, normalmente, é um imóvel locado, né? No meu caso, desse imóvel, foi porque era uma transição de imóvel. Então, há 3 anos atrás eu fiz o primeiro... É um salão de beleza, chama Sense, um salão muito legal. Então, há 3 anos atrás eu fiz o primeiro salão delas. Uhum. E agora, né, elas cresceram bastante, então o ambiente precisava... Ficou pequeno, Ficou muito pequeno, primeiro. muito pequeno. Então, nós tínhamos que fazer essa transição, porém, nós tínhamos um prazo de carência para poder fazer a reforma. Uhum. Então, nós tínhamos esse prazo, esse tempo, né? Então... Que é um pouco do que a gente estava falando, né? Porque o planejamento da empresa Exato. é global, não é Global. só a mudança de endereço. Não, Daí, então, né? e é uma negociação entre, né? Donos dos imóveis. Exato, então assim, temos um tempo que você vai ter um limite, porque a gente vai estar agregando, reformando, valorizando o imóvel. Então, é sempre mais ou menos nessa correria. A Patrícia está falando, Diego, sobre uma empresa que já existia, estava num ponto e mudou de ponto comercial. E essa transição, como é que é? Um plano de voo, né? Em pleno voo, mudando. Você trabalhou com as duas empresas que agora tenho aqui na minha mente que vocês trabalharam, lá os Diegos. São empresas novas chegando em Campo Grande? A Doçurinha e a Estupendo? A Estupendo, ela é uma franquia do Eduardo Guedes, né? Uma franquia que já tem em São Paulo, tem 2 lojas lá. E nós fizemos a terceira, né? O objetivo dela foi criar um perfil para a loja, que a loja não tinha ainda um perfil, né? Para eles poderem usar de exemplo para as outras, né? Então foi ao contrário. Então as lojas lá não tinham uma unidade arquitetônica ainda. Isso que eu ia perguntar, se vocês precisaram obedecer, porque franquia normalmente tem Eles já foram os aquela criadores. unidade, né? A gente acabou criando, mas assim, a gente não tentou tirar a identidade do que tinha lá. A gente, por mais não ter um padrão, a gente tentou buscar o máximo possível que eles tinham para formar um padrão, né? Sim. E a Doçurinha, ela é uma empresa familiar, que ela foi um projeto ímpar, porque a gente fez um imóvel comercial para uma família, então foi quase fazer uma residência. Então nós conseguimos coletar os sonhos dos proprietários e inserir no imóvel, por isso que ele é tão aconchegante, né? É super romântico, né? A gente acha que os homens não têm esse coração, né, Patrícia? Claro que tem, eles é que têm. E aí vocês colocaram, a ideia dos donos era mesmo essa Era uma casa de vó, que a pessoa olhasse ali e tivesse vontade de entrar para comer um bolinho de chuva ou tomar um café, né? E pegou, e as pessoas vão lá para fazer ensaios de criança na frente, né? Porque
cor-de-rosa, uma porta azul. Gente, criança e vó é tudo, né? Nossa, Que é tudo. combina, né? É tudo que combina. Então, vocês conseguiram... ficou satisfeito com esse projeto, Diego? Muito satisfeito. Foi capa de Existe revista. aquele momento que você fala, puxa, não é bem isso que eu queria? Não ficou? Também acontece às vezes, né? Ou não? Eu acho que quando você tem um entrosamento, quando você consegue captar um briefing bem legal e o cliente te dá uma liberdade, um norte bacana, eu acho que o resultado é sempre bom. E assim, falando dessa coisa sentimental, principalmente no ambiente comercial, o cliente está depositando ali a vida dele, o investimento dele, às vezes, tudo que ele trabalhou para conquistar, ele está colocando na sua mão. Então, assim, você está pegando, literalmente, é igual o sonho da casa, mas ele é o sonho do negócio. Aquilo ele batalhou a vida inteira para construir um nome, para construir uma franquia, ou para criar uma franquia, ou que seja lá o segmento. Então, assim, é muita emoção. Eu tava falando para as meninas, eu falei, gente, haja coração, porque eu não tô aguentando mais, porque assim, é o sonho da cliente, é o problema do fornecedor, então você tem que ter um jogo de cintura para aquilo. Mas porque o arquiteto faz essa união, né? O elo, né? Sim, então você tá no meio de tudo. Então você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque o cliente já tá tenso, já tá com investimento, é o negócio dele, mas tem o problema que toda obra tem, ainda mais se tratando de reforma, que eu sempre falo. A gente sabe como vai começar, mas a gente não sabe como vai terminar, o que vai surgir ali no meio. Porque falando dos ambientes que a gente pega, casas que já pega reforma, casa de 40 anos atrás. Então, muitas vezes não tem nem os projetos originais. Não tem, né? os projetos originais. Sobretudo elétrica, hidráulica, né? E você se perde no cronograma, né? Porque você chega para quebrar uma parede que normalmente tem 15, quando você quebra uma parede maciça lá que não quebra. Nesse projeto... Só com maquinário. Exatamente, nesse projeto desse salão, que onde era exatamente ali dos cabeleireiros, tinham 7 pilares na parede que eu demoli. 7 pilares. O projeto todo estruturado, era o único lugar que dava para ser. Aí foi uma surpresa? A hora que começou a quebrar, eu imaginei que ali, porque como era um vão muito grande, haveria. Mas não tantos. Não 7, né? Mas eu até fiz um stories no meu Instagram explicando que hoje em dia também tem os artifícios que você pode. A gente retirou todos os pilares, só ficou um. Então eu contratei um engenheiro, né? Ele fez os cálculos, então nós fizemos uma viga e substituímos os pilares. Então eu consegui. Mas só que isso demorou um mês só para concreto. Isso que eu ia falar, isso aí onera cronograma e também custo. Né? Custo. Então, assim, o concreto precisou lá para curar um mês. Então, assim, meu cronograma já saiu totalmente, né, das etapas. São as surpresas da São as surpresas da reforma. Então eu falo, reforma é emoção. É quando o cliente fala, né? Que tipo de surpresa a gente pode encontrar, né? Apenas 7 pilares. Se soubesse o tipo da surpresa, não ia ser surpresa. Essa é ótima. Que tipo de surpresa? Gente, vou precisar fazer mais um intervalo. Fiquem aí. A gente está conversando com a Patrícia Boaro e com o Diego Rezende, arquitetos. Estamos falando um pouco sobre as surpresas das reformas. Já voltamos. Viva a Casa CBN, com Luciane Mamoré. Dez e 22. Estamos de volta com o Viva a Casa CBN. Eu estou aqui com a Patrícia Boaro e com o Diego Rezende. Nós estamos falando um pouco sobre projetos de uso comercial. E eles estão confessando, a Patrícia está aqui nos bastidores confessando que adora uma reforma. O cliente tem medo de reforma, né, Patrícia? A gente estava falando que tipo de surpresa que a gente pode encontrar, mas você se sente gratificada de ver a transformação. Eu amo ver a transformação. Amo saber que aquilo tem 1000 possibilidades. Então, às vezes, com as possibilidades que o cliente não imagina que tenha, né? Então, assim, a gente visualiza o imóvel. Então, quando a gente vai fazer uma curadoria para escolher o imóvel adequado para as necessidades daquilo, então a gente já consegue... Esse é o melhor modelo, né? Já trabalhar com o profissional na hora da escolha. Exatamente. Imóvel, né? Então, quando o cliente procura a gente antes para ajudar, ele passa o programa de necessidades, a gente passa a entender o que ele precisa, é muito mais fácil a gente ajudar. Então, porque a gente tem noção de espaço, a gente tem noção de ergonometria que aquilo vai precisar, então de circulação. E tem casa que você olha e fala assim, não, essa já ajuda, né? Essa ajuda, essa tem jeito. Então, e a gente bate o olho, né, Diego? A gente bate o olho e a gente já consegue ver 1000 possibilidades, coisa que o cliente não vê. Então, é diferente do arquitetônico, do projeto que você
concebe desde o início. Que também o cliente já sabe aquilo, já te passa a referência do que ele quer, porque ele sabe que é um papel em branco e pode ser feito aquilo. E a reforma não, então depende da gente mesmo, é única e exclusivamente da gente. E tem sido uma grande frequência essa contratação para reformas e projetos comerciais. Porque o projeto comercial, ele é praticamente 99% uma reforma. Ele é 99% uma reforma. Então, ela é muito frequente. O pessoal tá aqui lembrando que você que fez a transformação toda aqui do imóvel da CBN, né, Patrícia? Exatamente. Mas o imóvel da CBN já era um imóvel, foi um imóvel construído. Construído para um uso comercial. Para um uso comercial. Então, era um imóvel novo, não precisei fazer reforma de acabamento. Eu só fiz um projeto de interiores mesmo e adaptei. Adapta para as necessidades. A fachada já era totalmente comercial. Quando construiu, o dono do imóvel deixou, a pessoa que construiu deixou um vão aberto, não fez divisórios, então ele trabalhou uma fachada já com ACM. Por coincidência, nas cores, né, da paleta e da logo da CBN. Então, assim, foi um projeto já, inclusive, que eu também ajudei a escolher o imóvel. Eu falei, não, esse aqui pronto, tá certo. Fácil. Vamos entrar que tá fácil. Esse tá fácil. Exatamente. E aí você falou de cores e tal, coincidentemente esse aqui já tinha as paletas, mas vocês têm essa observação, assim, da marca, das cores da marca, para trazer para o projeto também? Então, o ano passado eu fiz uma reforma de uma franquia também, que é da Vacine, uma clínica de vacinação. E ela é uma franquia do Rio de Janeiro, então ele já tem um Pantone, ele já tem uma estrutura de cor. Que precisava usar com mais rigor. Isso, a gente precisava seguir as cores, né, de acabamento, enfim. Tem um modelo de projeto, só que são imóveis diferentes. Então, assim, fora em cidades maiores, a clínica é em shopping. E ali era uma casa também, antiga. Residencial, de 30 anos atrás, com uma fachada que não era legal. E eles não tinham projeto padrão de fachada, por exemplo. Porque nessas grandes cidades é tudo indoor, sabe? Então, eu pude ficar aberta para projetar a fachada, desde que eu respeitasse o padrão de cores que eles tinham. E não era nem acabamento, era mais cor mesmo. Exatamente. Então é mais simples, né? Também, mais simples. Né? Lógico que teve que ter uma aprovação da franquia, da Nacional. Né? Mas eles aprovaram tudo e foi bem bacana trabalhar. E no caso o teu caso está sendo ao contrário, então, né, Diego? Vocês é que estão exportando para o franqueador uma ideia de projeto de fachada. Acho que isso, a Patrícia falou de indoor, realmente é uma coisa dos grandes centros. Você acha que esse projeto que vocês fizeram para a Estupenda aqui de rua daria para colocar alguma referência num projeto indoor? Dá, sempre dá. Você pode criar aquele seu brise, pensa, um carrinho, fica super legal, ali, né? Um carrinho de shopping, um carrinho de shopping, com aquele brise a gente dele. Fez uma Estupendo indoor na Casa Cor. Mas não tinha aquela coisa, né, do brise. Assim, aquele brise parece, para mim, o principal elemento do projeto. É incrível. Eles até têm ideia de ir para shopping, né? Mas a Estupendo em si, ela é mais uma loja de rua, ela tem sem esquina, tem algumas regras de localização, pelo menos. Ela é uma sorveteria mais conceitual, né? Ela gosta de sol, né? Com sorvete, né? Eles têm aquele conceito bem italiano, da pessoa entrar, pegar a casquinha e sair andando. E a casquinha feita na hora, né? Que Lu, delícia. falando dos desafios de reforma, eu lembrei agora da vacina que a gente citou agora. Essa reforma eu fiz inteira com a clínica funcionando. Isso ainda mais na área da saúde, o desafio deve ser redobrado. E né? assim, a clínica é mais voltada até para bebê, recém-nascido com um mês vai tomar. Então você imagina eu tendo que fazer uma reforma, quebrando parede, reformando ela inteira e ela tendo que estar limpinha todo dia. Então, assim, a reforma acontecia à noite. Isso que eu ia perguntar, faz um contra-horário, né? A gente fez um cronograma bem certo. Então, a gente trabalhava, fazia uma sala, liberava outra. Fazia uma sala, liberava outra. E o desafio foi o que a gente chegou na recepção. E aí? Daí a gente fez um desvio, entrava pelo fundo, mas foi um grande desafio. Foram quantos meses de obra, Patrícia? Foram 3 meses. 3 meses. Normalmente, assim, entre 2 e 3 meses, você falou de 400 metros quadrados em 2 meses, uma grande adaptação, até com 7 vigas ali desafiando o cronograma.
mais ou menos isso, vocês podem dizer? Não, isso é uma loucura. Não tem como dizer que tipo de surpresa que vai encontrar, né, Diego? Não tem. Assim. E tem o respeito, né? Dependendo do que você vai fazer na obra, se for construir alguma coisa, tem que esperar os tempos de cura de corretos para cada Exato. tipo. Cada material. E né? da fabricação dos fornecedores. Então, tudo tem um processo, né? Mas existe esse planejamento anterior. Antes de começar efetivamente a obra, Sim. já tem a especificação dos Sim. materiais, já tem coisa. Ou é tudo junto ao mesmo tempo e agora? Tem casos que é tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Então, na hora que você faz o projeto, você já tem que especificar, você já tem que fechar e ele já tem que te entregar. E o dono, o proprietário precisa contribuir, precisa ajudar, né? Não, Ele precisa, tem assim, que ter um entrosamento ter uma muito decisão importante. rápida, saber o que quer, ou dar autonomia, principalmente para o profissional. Dando autonomia, agiliza. Não, o fator principal é o entrosamento. Tem que ter uma sintonia muito grande entre a gente e o cliente para que isso dê certo. Uhum. Né, Diego? Sim, com certeza. E tem esse caso que é para pessoas que você trata direto com o dono, né? Uhum. E tem as empresas também que você não vai tratar com o dono. Um caso de um restaurante, por exemplo, que nós estamos na fase de projeto, né? O dono opta por colocar um especialista para cada pedaço da obra que a gente vai fazer. Então, a gente vai colocar cadeiras, ele traz uma pessoa que tem know-how em cadeiras de restaurante. De ergonomia Cozinha, e mesma tudo coisa, mais. né? A gente conversou com Então, chefes são de 10 cozinhas. clientes dentro de um projeto só. E É um grande desafio, né? Mas esses são empreendedores, né? Que ele só visa lucro, não tem amor pelo aquele lugar ali, né? Aham. Mas Ai, fica uma obra... Ai, que coração de pedra, É. Diego, falar assim, né? Mas fica uma obra excelente, feita num prazo excelente. Deve, com certeza tem aquele carinho e tudo, mas é muito mais pragmático e já tem uma definição do objetivo. Aham. Sim. Tem muitos formatos. Gente, o programa já acabou. Ah, que Vocês pena. acreditam? Eu quero agradecer muito, Patrícia Obrigada. Boaro. Fez um esforço, né? Um pouco gripada, Sim. acordou meio ruinzinha, mas está aqui com a gente. Diego Rezende também, mais uma Obrigado. vez. Muito, muito obrigada. Eu agradeço demais vocês. Aqui, a Viva Casa sempre falando sempre um bate-papo super interessante com esses profissionais. Então, todo sábado, 9h45, estamos aqui com o Viva Casa. Semana que vem eu volto. Salve, até lá! Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré.